Olá, espectador! Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Interview em Saúde, que é realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje, o nosso entrevistado é o Dr. Rodrigo Silva de Quadros. Ele é médico emergencista, é formado na nossa Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele tem residência médica em clínica médica também na Universidade Federal, ele tem título de especialista em emergência médica pela Associação Brasileira de Emergência Médica e Associação Médica Brasileira. Ele é plantonista do SAMU, ele é plantonista do pronto-socorro do Hospital Santa Casa, ele é o chefe do SOS da Unimed, professor da Universidade Uninterp, é mestrando da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e é o atual presidente da ABRAMED-MS, Associação Brasileira de Emergência Médica, secção Mato Grosso do Sul. Rodrigo, é um prazer ter aqui no nosso programa e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que sempre gera muita discussão, muito assunto na mídia, né? A gente sempre vê muita apelação também em relação à questão da emergência. Sim. Então, a primeira coisa que você me falasse é o que é essa sua especialidade, que é, assim, digamos, a sociedade bebê, né, dentro do Brasil. Explica um pouquinho pra gente, Paulo. Primeiramente, eu que queria agradecer de estar aqui, né? É uma honra estar participando desse programa e estar conversando sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Bom, medicina de emergência, como atuação, ela não é nova, é antiga, né? Todos os médicos que trabalham na medicina de emergência, nos pronto-socorros e hospitais, sempre trabalharam com urgência. Mas, como uma especialidade médica, isso é muito recente aqui no Brasil. Diferente de outros países, como por exemplo Estados Unidos, que há mais de 30 anos é uma especialidade médica, que tem residências e programas de titulação, aqui com a gente no Brasil, a gente começou isso há 3 anos, há quase 3 anos. Então, é considerado agora uma especialidade médica, né? Além de uma área de atuação, é uma especialidade médica, em que as pessoas que são apaixonadas, os médicos que gostam de medicina de emergência, agora podem atuar e participar de programas como o da Sociedade Brasileira, a ABRAMED, de capacitação, treinamentos e congressos, fóruns, como a gente vai ter agora, um próximo fórum agora em março, de encontro nacional para padronizar e melhorar e dar um nível mais profissional para o atendimento de medicina de emergência no país. Isso é muito importante, né, Rodrigo? Porque a gente vê no dia a dia, claro que a medicina vem evoluindo muito e a conscientização também, né? Sim. Mas o que a gente via é que, assim, mesmo o médico tendo uma formação em emergência, nem sempre os plantonistas tinham formação para isso, né? Isso. Às vezes eram os médicos recém-formados, começando sua vida profissional, ou aquele apaixonado que gosta de emergência. Mas, assim, é muito frequente, a procura de uma residência médica, de médico emergencista, como é que é? Sim, a gente está vivendo, na verdade, uma transição, né? Porque, assim, por enquanto, como é muito novo, são 3 anos e só 2 lugares no Brasil que tinham residência, especialização. Belo Horizonte? Porto Alegre e Fortaleza. Mesmo antes de ser reconhecida como especialidade médica, sim, eles tinham já há mais 15 anos, se não me falha a memória, Porto Alegre, e em torno de 11 anos Fortaleza. Sim. E aí de 3 a 4 anos para cá, alguns hospitais, como em São Paulo, em Minas Gerais, já vêm fazendo o programa. Então é tudo muito recente. Como é recente, a gente vai viver uma transição como outros países viveram, que assim, por enquanto a gente tem aqueles profissionais que assim, têm a sua especialidade médica, tem o seu consultório, sua vida, a sua rotina normal, e em alguns momentos, 12 horas ou 24 horas do seu dia a dia da semana, ele se dedica a um plantão em emergência. E alguns têm uma habilidade muito acima da média, uma habilidade que a gente espera para esse trabalho, mas outros às vezes não têm. Como você falou, estão começando a carreira ou estão começando a aposentar e fica como uma forma de ganho de acréscimo do seu salário. Agora, aqueles profissionais que são apaixonados, aqueles profissionais que investem nisso, gostam, se sentem bem, se satisfazem e fazem disso, além do seu trabalho, a sua realização pessoal, de atender urgência e emergência,
a gente vai ver que esses profissionais agora podem se habilitar, podem tirar título, fazer residência, e a procura ainda aqui em Campo Grande foi pequena. Nós fizemos uma prova para a residência que nós abrimos agora esse ano, 5 médicos procuraram, nós tínhamos 3 vagas. Mas outros hospitais, até uma das nossas residentes que passou aqui foi para a USP, porque passou na USP, que já tem há mais de 4 anos o programa, mais concorrida e assim por diante. Então, assim, a gente está começando uma transição ainda, né? Então, vai mudar um pouco a cultura com o tempo, nós vamos ter cada vez mais profissionais especialistas, vai mudando-se a rotina também do atendimento, e aí acaba que a gente vai perceber como vai ser esse impacto. Eu imagino que o impacto vai ser positivo, né, para a qualidade do atendimento, para a população, e os hospitais e os órgãos públicos vão começar a se organizar. Já está começando a ter abertura de concursos com a vaga desse profissional, que antes não tinha. Então, assim, 2 vagas para cardiologista, 2 vagas para neurologista, aí 2 vagas para médico especialista em emergência. Eu vou te falar uma experiência que eu tive quando fui diretora do hospital. Era a coisa mais difícil eu conseguir preencher a minha escala de plantão no pronto-socorro, sabe? Então, por isso que eu te falo que eu acho que assim, é um ponto, eu acho, mais importante de um hospital. É a porta de entrada, porque ali você estabiliza o paciente para você direcionar, e eu acho que tem que ter profissionais muito capacitados, e nisso os cursos de capacitação são muito necessários. Sim, claro. E o médico, a vida dele é estudar sempre, mas ainda, porque as rotinas mudam muito, né? Sim, exato. Por exemplo, você é muito mais jovem do que eu, mas quando eu fiz o curso de emergência é diferente a rotina do que é hoje. Sim. Então mudou muito, né? Sim. É importante. E isso, pegando um gancho no que você está falando, é interessante que assim, essa mudança, essa transição vai começar também pelas universidades, pela faculdade, porque quando eu fiz a minha formação, eu tinha uma informação ou curso de emergência porque eu buscava isso pessoalmente, mas não tinha dentro da grade curricular. Então, está se discutindo a grade curricular, a mudança e tudo, e a gente está começando a ter algumas experiências no Brasil e aqui em Campo Grande agora, e isso vai se tornar uma rotina, aumentar o investimento no estudo da medicina de emergência. E principalmente no atendimento à população, que é para isso que nós vivemos. Exatamente. Né? Outra coisa, deixa eu tentar entender, falar para o nosso espectador, qual é a diferença entre urgência e emergência? Porque a gente sabe que existe uma certa confusão. Sim. E dentro da população, principalmente, as pessoas acham que tudo que é relacionado à saúde é urgência, né? Sim. É emergência, existe briga, confusão, né? Tentar passar na frente da fila, aquela conversa toda. Então explica um pouquinho pra gente. Sim, o que a gente chama de urgência, o que a gente chama de emergência, o que é o tal chamado eletivo. Tenta explicar pra mim. Tá, tudo bem, claro. Esse tema, urgência e emergência, é um tema que realmente é bem controverso. Se você procurar conceitos, né, pela internet ou pelos materiais livros didáticos, tem vários tipos de conceito. Mas basicamente é o seguinte: a emergência é como se fosse graduar em nível, é a situação mais crítica e mais importante que se necessita de um atendimento com o médico, e o atendimento, se ele não for imediato, pode haver risco à vida daquela pessoa. Então isso é uma emergência, risco de morte, exatamente. Então são as situações mais graves, como uma parada cardiorrespiratória, uma pessoa que está com uma hemorragia importante, né, um acidente grave. Então esses tipos de situações são emergências médicas, são emergências. As urgências, o conceito já é um conceito muito mais amplo, porque a urgência ela pode se transformar em quase tudo. Por exemplo, uma dor de cabeça, ela é uma urgência. Mas aí existe um conceito novo que é graduação de urgência. E existe um cálculo, uma fórmula matemática para você entender que nível de urgência é esse. Por exemplo, essa fórmula matemática inclui algumas variáveis, entre elas a variável tempo. Quanto menor o tempo eu preciso para resolver aquela situação de urgência, mais grave ela é. Quanto maior o tempo, olha, eu posso resolver isso em 5 horas, em um dia. Então, significa que aquele grau de urgência é muito pequenininho, chegando ao conceito de que ou não é uma urgência. E quem classifica isso, Rodrigo? Então, existe, exatamente, algumas... Isso, né? Sim, é difícil. Hoje, existem, né, no atendimento público, por exemplo, uma organização de serviço de atendimento pré-hospitalar, que é o SAMU, que todo mundo conhece.
As centrais de regulação do SAMU, elas são treinadas e recebem uma capacitação para entender e fazer esse cálculo matemático da graduação de urgência, para saber aquela pessoa que precisa mais agora e outras que precisa menos. Além dessa graduação, existem as classificações do risco potencial daquela situação ser mais grave ou menos grave. Mas se você for fazer um conceito de forma genérica, a urgência, muitas coisas são urgentes. Para uma pessoa é urgente, para um médico tem uma visão da urgência. Então, assim, as urgências a gente teria que graduar e classificar. Os serviços públicos estão bem organizados para isso com as centrais. Mas também tem aquelas situações que elas não são urgência. Por exemplo, um paciente ele precisa fazer uma consulta de acompanhamento de uma doença crônica, que não tem um quadro de agudização agora, não tem nada diferente do normal. Então aquilo é uma situação, como você deu exemplo, de eletivo. Então uma consulta eletiva, dá para planejar. Por exemplo, uma pessoa está grávida, está lá com 30, 40 semanas, 30, 32 semanas de gestação, não está perto de nascer ainda, mas tem uma consulta agendada, sentiu que o bebê mexeu um pouco, menos hoje e tudo. Isso são situações de menor risco, são situações programáveis. Agora, ela começou a sentir dor. Então, sentiu dor, pode não ser uma coisa grave, mas pode ser. Aí se torna uma urgência. Aí a gente gradua ela, ou classifica o risco e a gente vai entender qual é o tipo de necessidade, o atendimento mais rápido ou um atendimento dentro de uma situação de prioridade, porque é o seguinte, quando a gente gradua a urgência e a gente classifica, a gente está entendendo o seguinte, eu tenho uma demanda maior do que o recurso que eu tenho para atender naquele momento. Então, por exemplo, se eu tenho 100 pacientes para serem atendidos, eu não tenho 100 médicos, que todos seriam consultados ao mesmo tempo, todos iriam embora ao mesmo tempo. Eu vou ter um número sempre menor de profissionais, ou médico, por exemplo, para o número de pessoas que precisam. Então eu preciso estabelecer um critério. Quem eu atendo primeiro? Antigamente se usava quem chega primeiro. E isso é muito injusto, porque daí você chega uma pessoa primeiro, mas ela tem uma situação de uma unha encravada, que já está incomodando faz uma semana. E chegou depois dela, 15 minutos depois, uma pessoa está infartando, uma dor no peito está infartando. Então assim, por que eu vou atender primeiro aquela situação e vou deixar para depois eu infartar? Só porque ele chegou depois? Então, por isso que a gente usa os critérios de classificação de risco. Mas isso é importante a gente também orientar o nosso público, porque a gente vê que no dia a dia essa dificuldade da marcação. Você sabe que pelo CISREG, que é a marcação da rede pública, a média de faltas é em torno de 30%. Exatamente. 30%. Por que falta tanto? Aí, eu não sei se é problema na comunicação, né? Às vezes avisar o paciente que ele tem consulta naquele dia. Não sei se o paciente que não dá uma valorização naquela consulta. Às vezes chega fora do seu horário do seu trabalho, não fui no médico, está com problema, vai para os UPAs. E aquilo vai inchando, né? Sim. Então, a gente explica muito bem para o nosso público, né, para o nosso espectador, que o UPA é para emergência. O que é emergência? Sim. É uma febre, né? Uma crise de falta de ar, uma crise de dor, né? Uma situação que te assusta e que não dá para esperar o dia seguinte. Exatamente. Então, isso é um paciente de UPA. Sim. Caso contrário, ele vai procurar os lugares de segmento. Isso, uma consulta com cálculo, que é uma outra forma de abordagem, né? Exatamente, tudo diferente. Direto, né? Exato. O que o senhor está sentindo? O senhor está queixando porque o volume geralmente é maior. Isso. Mas me diz uma coisa, digamos que o nosso espectador está na rua, acontece um acidente. O que ele pode fazer para estar ajudando? Como é que funciona esse fluxo, sabe? Para que chegue o SAMU, para que chegue a assistência, como é que funciona isso? O primeiro passo que assim, identificou a situação, ela não pode se colocar em risco, porque essa pessoa que viu, né, a população que está andando e viu o acidente, ela não pode querer ir lá e atender ou entrar no meio da rua, tentar fazer alguma coisa de imediato, porque existe um risco dela ser atropelada também, que a gente chama de segurança do cenário da situação. Então, não se envolver diretamente. A primeira coisa a fazer é pedir socorro, pedir ajuda. Aí precisa ligar no 192, que é o SAMU, ou 193, que é o Corpo de Bombeiros. Solicitando ajuda, que é gratuito, não, pode ligar do celular, é gratuito. Quando ligar, a pessoa precisa saber, é muito importante vocês saberem, porque isso faz a diferença no tempo e às vezes a vida e a morte daquela pessoa.
A pessoa que está do outro lado, o atendente do SAMU e do bombeiro, ele não sabe onde está acontecendo aquilo, ele não tem informação naquele momento. Você tem a informação. Então ele precisa de uma coisa que é fundamental, e às vezes a pessoa fica nervosa e não sabe como que processa isso. É assim, aonde é, qual é o local do acidente. Então tem que ter o endereço, tem que ter informações mais próximas possíveis da realidade, porque a ambulância está num outro lugar, ela vai ter que se deslocar, atravessar a cidade às vezes e chegar naquele local exato. Então precisa ter assim. Então essa informação parece assim que quando está pedindo socorro, mas está aqui, está grave. Não, mas tudo bem, nós vamos mandar uma ambulância, mas a gente precisa saber qual é o local, então precisa dessa identificação do local. E às vezes, se vocês já perceberam, às vezes a gente está andando na rua e você nem sabe onde está. Se acontece uma coisa, e aí? É verdade, você então, na rua. Exatamente, às vezes não lembra. Então uma coisa simples que às vezes a população então precisa disso, precisa pensar, precisa se concentrar. Então quando o atendente está te pedindo isso, se concentra nisso e faça isso. É o primeiro grande passo. Depois que fez isso, a central consegue continuar conversando com você e consegue mandar a ambulância em algumas situações, mesmo sem precisar desligar a ligação. Então, não fique pensando que eu preciso estar falando no telefone e daí eu preciso desligar, porque se eu desligar, o que acontece? Aí a ambulância sai. Não, a ambulância sai independente da conversa. Porque o atendente e o médico regulador, no caso do 192 do SAMU, ele consegue dar orientações e fazer perguntas que são importantes para pensar até no recurso a ser mandado. Vou dar um exemplo para vocês, bem simples. Claro. Quando a pessoa que está do outro lado atende, é um médico ou não? Não, é um atendente. O atendente, ele pega o endereço, ele é treinado para pegar detalhes, porque às vezes a pessoa não sabe dar detalhes do endereço, ela é treinada para jogar essas informações de forma que ficam mais precisas possível para a ambulância ter acesso. E aí ela passa a ligação, isso é importante, passa a ligação para o médico. Então precisa esperar, que aí o médico regulador vai conversar. Quando o médico regulador conversa, ele faz algumas perguntas que ele é treinado para ele saber se além de mandar uma ambulância, normalmente mandaria, ele precisa mandar uma outra ambulância com um recurso diferente, que é, por exemplo, com materiais para fazer uma ressuscitação, para dar um choque no paciente, com um médico, coisas que normalmente a gente não manda uma ambulância simples. Então essas informações você precisa continuar na ligação e responder. Ele vai perguntar quantas vítimas são, se estão desmaiadas, se estão acordadas, como que é a cinemática, como foi a situação, que ele já consegue pedir apoio do Corpo de Bombeiros para desencarcerar, para abrir o carro, porque às vezes precisa de material para isso. Às vezes se tem alguém, por exemplo, numa situação de afogamento e outras coisas podem estar acontecendo, ele já sabe que materiais ele pode mandar de recurso. E isso é independente de estar em linha ou não. E uma coisa importante, a pessoa liga, mas a pessoa mexe no paciente? É bom que não, né? Não, é bom que não. Porque assim, tem situações em que quem está pedindo é treinado, é socorrista. Acontece isso, é um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, ou um profissional da segurança pública, como um bombeiro, que é treinado para isso. Então ele acaba ajudando o regulador e fazendo um procedimento ou outro. Em algumas situações pode acontecer. Mas o ideal é não fazer isso. Em primeiro lugar, porque você, por exemplo, um paciente que está sangrando, você tem chance de entrar em contato com o sangue sem ter as proteções adequadas. Mas em algumas situações críticas, o médico ele tem a calma de poder ajudar você, para que se em alguma situação o paciente estiver sangrando demais e for possível a abordagem, ele vai te orientar o que fazer com aquele sangramento. Sim, ele pode orientar. Como acontece, por exemplo, em países que têm cultura diferente da nossa, que a gente não tem uma cultura de educação, ou ter isso na escola e tudo, nas escolas públicas ou outras escolas particulares também. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles treinam as crianças a saber pedir socorro e a saber fazer a compressão torácica no caso de uma parada cardíaca. Uma criança já aprende e sabe que é importante fazer isso, porque até a ambulância chegar, aquele lapso de tempo, você pode fazer alguns procedimentos sim. E no caso, o exemplo desse, que é a parada cardíaca, a suspeita da parada cardíaca, existe treinamento para isso. E a gente faz algumas coisas através do SAMU, treinamentos em algumas escolas municipais. Então a gente treina primeiros socorros, ensina a saber pedir socorro e ajudar numa compressão torácica em caso de necessidade. Eu tenho visto que também essa questão do treinamento da população vem surgindo também de outras especialidades, né? Da cardiologia, etc. É muito interessante esse programa.
E eu estou doida para perguntar mais coisas para você, mas não dá mais. Não dá mais, que o nosso tempo já foi, mas a gente marca um outro dia. Nossa, passou rápido demais, nem percebi. É verdade. É Muito verdade, tempo, mas a gente volta. Vamos Vamos falar bem. de engasgo, vamos falar de orientação para público sobre parada, vamos falar sobre isso uma outra oportunidade. Tudo eu quero bem. muito te agradecer. Eu que agradeço. A emergência é encantador. Eu só trabalhei em emergência no início da minha vida profissional, depois não, porque era impossível um neuropediatra estar em porta, isso não existe, somos muito poucos. Sim. Mas é apaixonante você poder fazer diferença naquele momento tão crucial e que você divide, né? Você tem ali a vida e a morte. Exatamente. A gente tem até uma frase que define isso, que é assim, aquela pessoa que está com aquela situação, aquele mal súbito, aquela emergência, ela não escolheu você para atender ela, mas você escolheu ser emergencista para atender ela. Então você precisa carregar todo o preparo e toda a paciência para fazer isso. Isso é muito lindo. Obrigada, tá, Rodrigo? De nada. E você, espectador, mande a sua opinião, mande o tema que quer ouvir aqui no programa, mandando e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.